Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um Café com Neuroped. Hoje eu vou falar muito dos problemas sociais que a criança com TDAH pode apresentar. São os prejuízos sociais, prejuízos nas relações interpessoais. Então, só vamos dar um tempinho para o pessoal ir chegando, para a gente já começar o conteúdo. Bom dia a todos vocês que já foram entrando. Já vamos começar hoje falando de uma parte tão importante, uma parte que gera muitos prejuízos para a criança e para a própria família, que são as questões sociais do TDAH e como você pode ajudar o seu filho, seu afilhado com o TDAH a melhorar os seus prejuízos sociais. Só vamos dar aí mais 2 minutinhos para o pessoal chegando. Bom dia, bom dia. O áudio tá bom? O vídeo tá bom para vocês? É bom, já me avisa aí nos comentários que a gente já começa um conteúdo que é de grande valia para quem cuida da criança com TDAH, para quem tem um filho aí em casa com o TDAH, né? Que é uma parte primordial do tratamento do TDAH, melhorar as questões sociais, melhorar os prejuízos sociais que a criança pode ter, né? Então tá ótimo. Já vamos começar para que continuemos o dia, né? Que sei que muitos de vocês ainda vão trabalhar agora, assim como eu. Então vamos lá falar um pouco sobre os prejuízos sociais da criança com TDAH. Primeiro de tudo, qual que é o principal prejuízo? Qual que é o prejuízo que a gente vê? É o lar, o domicílio, a casa da criança ter um funcionamento conturbado, perturbado. Como assim? É porque a criança com TDAH pode demorar a cumprir as ordens, tem uma dificuldade em seguir uma rotina, tem uma dificuldade em se organizar a fim de atingir um objetivo. Como assim? Se a criança tem como objetivo ir para a escola às 7h30 da manhã, ela tem que começar se organizando antes para tomar café, para escovar os dentes, colocar o uniforme para sair no horário certo para conseguir chegar na escola no momento correto. No entanto, a criança tem essa dificuldade no gerenciamento do tempo, na organização e acaba que vai tornando o ambiente familiar estressante. Por quê? Porque os pais têm alguns outros compromissos, que às vezes já estão atrasados para ir para o trabalho e tem que ficar muitas vezes brigando com essa criança. E aí o dia já começa ruim, o ambiente familiar já começa um ambiente familiar estressante, mais conturbado. Então esse é um prejuízo social, porque apesar de estar no ambiente familiar, o ambiente familiar é uma pequena sociedade, digamos assim, né? Se há um prejuízo nessa pequena sociedade, que é esse social mais restrito, vai haver essa dificuldade no ambiente mais geral, na escola, às vezes quando essa criança crescer, se tornar um adulto, no trabalho. Então esse prejuízo social de viver em um lar conturbado pode gerar consequências lá na frente para essa criança. E como que você faz para melhorar esse ambiente, para tornar esse ambiente menos estressante, tornar mais suave esse caminho? O primeiro passo de tudo é a rotina, é criar uma rotina bem determinada. Por quê? Muitas vezes a criança ainda não sabe o que se espera dela. A gente impõe uma responsabilidade à criança que muitas vezes não foi deixado claro o que se espera dela. Por exemplo, a gente tem que falar para a criança: eu espero que você vá arrumar, coloque o uniforme, escove os dentes para a gente sair para ir para a escola. E aí não adianta você falar: você tem 15 minutos, porque essa noção de tempo, do que é 15 minutos, a criança não tem. A criança não tem essa noção de tempo, do que são 15 minutos, muito menos se ela tiver o TDAH,
Porque o TDAH já dá uma dificuldade no gerenciamento de tempo. Então, se a criança já não sabe que são 15 minutos, a criança com TDAH, muito menos. Então, é necessário você criar essa rotina e criar pistas visuais. O que são pistas visuais? Recados pela casa. Usa post-it, usa aqueles quadros brancos que tem desenhos da criança, do que se espera, e você pode criar um sistema de pontuação. Muitas vezes a criança com TDAH se motiva muito quando ela ganha esse reforço positivo de pontuação, de estrelinhas ou algo do gênero, o que preferir, o que for melhor aí na sua casa. Ela se motiva muito mais a fazer a tarefa. Então, se ela conseguiu realizar, tomar banho, arrumar, colocar o uniforme no momento correto, ela vai lá e ganha uma pontuação. E o que é essa pontuação? O que futuramente vai dar? Você pode trocar por alguma coisa que vocês vão definir previamente. Um passeio, por exemplo. Se você atingiu 10 pontos, você tem direito a um passeio. E aí, o que os pais me falam, tá? O que acontece? Funcionou muito bem no primeiro mês, mas depois já foi abandonado. Por quê? Porque você precisa mudar o estímulo com o passar do tempo, né? Se antes são 10 pontos para conseguir um passeio, aí já muda a pontuação para conseguir outro benefício, outra recompensa. Então você tem que ir mudando essa estratégia e oferecendo recompensas diferentes. E não se esqueça do poder do elogio. Se a criança conseguiu fazer da maneira correta em um dia, elogie bastante. Elogie. É o reforço positivo. O reforço positivo é fundamental na criação do filho. É fundamental. Por quê? Toda vez que ele recebe um elogio, ele vai querer repetir aquele comportamento para ganhar mais elogios. Então, para melhorar esse social em casa, esse ponto, a rotina é fundamental, senão não vai conseguir melhorar, não vai conseguir ter essas estratégias, tornar o lar mais harmonioso. E aí, vamos falar um pouco mais dos prejuízos da criança em casa e aí já extrapolando um pouco mais para a escola, que é a impulsividade, que é o responder rispidamente, por exemplo, né? Se você vai tomar banho, ele já responde rispidamente, não vou, você não me manda, e já se torna aquela bola de neve, já se torna aquele comportamento opositor, desafiador, e qualquer ordem simples vira uma grande batalha, uma grande guerra, né? Então, como melhorar essa impulsividade, esse agir sem pensar? Muitas vezes é necessário a gente utilizar a medicação para melhorar essa impulsividade, esse agir sem pensar da criança. Por quê? A medicação vai melhorar essa impulsividade, muitas vezes vai melhorar essa agitação da criança, é como se deixasse ele mais centrado, com mais facilidade de agir. E a partir daí, a gente vai precisar ensinar essa criança como agir. Nós, como os pais, muitas vezes supomos que a criança sabe como agir em determinada situação. Nós supomos que, porque ele tem 10 anos, ele já deveria saber disso. Mas não é bem assim. Eles são crianças, a gente precisa ensinar em algum momento como agir. Então, é preciso trabalhar as habilidades sociais, um treino de habilidades sociais. Nesse ponto, o psicólogo com terapia cognitivo-comportamental auxilia bastante. Porque quais são o passo a passo para melhorar esses comportamentos em sociedade? A gente identificar a deficiência, a dificuldade da criança. Se a dificuldade dela é responder rispidamente, muitas vezes parecer mal educado, parecer grosso, então a gente vai identificar esse comportamento problema. E a partir da identificação desse comportamento problema, a gente vai treinar essa criança
é um treinamento mesmo. Se acontecer isso, como você vai responder, como você deve responder. E aí vai fazer uma vez, mas dali meia hora, 2 horas, ele vai repetir o comportamento problema novamente. Aí você vai relembrar a criança e vai ter que relembrar várias vezes. Então, relembre, 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 relembre. Por que eu falo isso? Porque tem que treinar. A criança com TDAH parece ter uma dificuldade na memorização. Então, o que a gente tem que fazer? Identificar o problema, ensinar como agir e ficar relembrando como a criança deve agir. E a partir daí você já vai ver um resultado nesse comportamento impulsivo, nessas brigas que acontecem com outras crianças, nessas brigas que acontecem em casa. Mas aí, vamos lá em mais alguns problemas sociais que a criança com TDAH possa apresentar. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aí, pode falar nos comentários que ao final da live eu já irei responder para vocês, tá bom? Então já podem ir colocando as dúvidas aí. Então, vamos lá. Outras dificuldades sociais da criança. A criança com TDAH, ela pode ter uma dificuldade no relacionamento com os pares. O que é isso? É uma linguagem muito técnica, né? É simplesmente fazer amizade com outras crianças da mesma idade. Por que ela tem essa dificuldade? Muitas vezes ela se aproxima, ela conversa, faz uma amizade, faz um vínculo, mas é um vínculo muito fraco. Por quê? Porque ela fez uma amizade ali, mas dali 1 hora mais ou menos, ela já brigou com essa criança que ela criou o vínculo. Por que ela brigou? Às vezes foi porque perdeu no jogo, às vezes é porque a criança com TDAH tende a monopolizar o jogo. Como assim? A brincadeira tem que ser do jeito dela. Se vai brincar de algo, de um jogo, a brincadeira são as regras da criança com TDAH. E o outro colega, outra amiga, ele não tem a obrigação de simplesmente aceitar. Ele não tem essa obrigação. E o que acontece? Esse vínculo de amizade que tinha acabado de se formar era muito frágil ainda. Então a outra criança irá se afastar. E esse afastamento das outras crianças pode causar um isolamento social da criança com TDAH. E você imagina, a longo prazo, ela passando 10, 15, 20 anos com esse isolamento social. O que vai acontecer? Vai surgir sintomas de depressão, sintomas de ansiedade. Então, tão importante quanto tratar a parte acadêmica da criança com TDAH é tratar essa parte social. E aí, como é que a gente faz? O meu filho só quer o jogo do jeito dele. O meu filho não aceita perder. Como é que a gente vai tratar isso? Mais uma vez, a medicação é importante para segurar essa impulsividade, para dar aqueles 3 segundos a mais para a criança pensar. Então, é importante a medicação. Mas aí a gente pode trabalhar técnicas da terapia cognitivo-comportamental, que é ensinar essa criança a perder. Mas eu quero que meu filho seja muito vitorioso a vida toda, eu quero que ele nunca perca. Claro, eu também gostaria disso, mas a vida não é assim, né? A criança vai passar por momentos de perda, seja no futebol da escola, seja a perda de uma vaga no emprego lá no futuro. E ele pode todas as vezes deitar, chorar, dar birra e jogar o brinquedo na cara do outro, na cara do chefe? Não, não pode. Então a gente tem que ensinar ele a lidar com essa frustração da derrota. E esse lidar com a frustração não é simplesmente eu perdi e ficar bem com a derrota. Não, ele pode sofrer, ele pode ficar triste. Então a gente vai ter que ensinar para essa criança que tudo bem se sentir mal após uma derrota. Tudo bem se no futebol você perdeu, você se sentir mal.
Mas a partir daí, o se sentir mal não te dá o direito de ir lá e agredir o outro, de ir lá e acabar com a brincadeira. Isso é um tempo muito grande de terapia que a gente precisa. Identificou o problema. Ah, eu sempre sou chamada na escola porque o meu filho sempre briga na educação física. Então vamos colocar o psicólogo nesse ambiente para a gente ensinar essa criança o papel da derrota na formação do caráter também, né? Que é você se frustrar e aprender a lidar com essa frustração e a partir daí agir de maneira conveniente, né? Da maneira socialmente aceita, tá? Não é transformar a criança em um robô, mas é dar uma saúde mental para essa criança, a fim que a derrota naquele futebol não seja um prejuízo super importante para essa criança, né? Então, esse ponto é muito, muito importante. Treinar essa habilidade de lidar com a frustração. Muitas vezes, esse querer se impor frente às outras crianças, tudo, é um prejuízo social, é um prejuízo. E aí, agora já está muito em voga isso, mas é o perfil dominante, então tudo bem ser o perfil dominante. Não, não é tudo bem e não existe esse perfil dominante. A partir do momento que se você está querendo impor as regras e as outras crianças estão se afastando de você, você está com um problema social, né? Então, simplesmente não aceite já de cara esse rótulo. Ele é assim, pronto. Observe os prejuízos. Se há prejuízos, os colegas estão se afastando, tá na hora da gente intervir nesse relacionamento social dessa criança, tá bom? Vamos ver aqui algumas perguntas para a gente já responder algumas perguntas para que todas vocês já vão para o trabalho ou para as obrigações de vocês, né? Já passou aqui algumas perguntas. Aqui, tem uma que fala: minha filha tem as emoções muito fortes, ela chora muito, então as crianças se afastam. Então, tudo bem ela ter as emoções fortes, tudo bem, mas ela precisa aprender a lidar com essa emoção. Às vezes, esse aprender a lidar, o psicólogo com a terapia cognitivo-comportamental não é um manual que vai ser usado para todas as crianças. Às vezes, para a sua filha, vai ser melhor, ela teve a emoção muito forte, vai ser melhor ela se afastar para ela se acalmar e depois voltar para o convívio social. Às vezes vai ser melhor para ela. Para outras crianças, às vezes vai ser melhor sair um pouco, extravasar e depois voltar para o convívio. E isso são várias técnicas. Por que eu não estou falando uma técnica específica? Porque vai depender de cada criança. Às vezes técnicas de concentração, mindfulness, vai ser boa para uma criança, mas para outra será péssima. Então, um bom psicólogo com terapia cognitivo-comportamental vai ajudar ela a lidar com a emoção. Veja bem, o problema não é ela ter as emoções, mas é como ela reage frente a essas emoções. Isso é algo muito interessante, porque ela precisa aprender a agir de maneira adequada, né? A gente quer uma criança, um robozinho? De jeito nenhum. Ela é uma criança, ela vai ter momentos ruins, mas a gente quer que ela não sofra com essas emoções, que esse choro é um sinal de sofrimento, né? Então, por isso é tão importante o acompanhamento multiprofissional da criança com TDAH. Elizabeth falando: descreveu perfeitamente meu filho. Mas é porque eu conheço seu filho, já atendi seu filho? Não, nunca te vi. Mas são problemas comuns e recorrentes na criança com TDAH, né? Então, por isso que parece que eu estou descrevendo o seu filho, né? Aí temos seguidoras novas. Como é que eu sei que é seguidora nova? Porque ela está perguntando: uma tomografia pode ajudar no diagnóstico de TDAH? De jeito nenhum. TDAH, o diagnóstico é clínico, que não aparece em exames, muito menos na tomografia, que é um exame ruim, de pronto-socorro. Então, não ajuda em absolutamente nada e é até, de certa forma, contraindicado para se fazer na criança com TDAH.
Por que contraindicado? Porque é uma radiação super alta, muito alta e pode gerar prejuízos para essa criança lá na frente, tá bom? Olha, eu agradeço muito a participação de todas vocês aqui na live a essa hora da manhã e já quero falar para vocês para deixar aí nos comentários a palavra grupo para já entrar no nosso grupo de áudio. Amanhã já tem áudio novo para a gente compartilhar mais dúvidas, compartilhar rotinas e dicas para lidar com a criança TDAH. Muito obrigado pela participação de todas vocês e aguardo vocês na quinta que vem no novo Café com o Neuroped, tá bom? Tchau, até mais!